Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, quem vai trazer a palavra para nós hoje é a irmã Fernanda, e eu quero passar, a oportunidade para ela, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos colocar de pé e abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 33 e 34. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33 e 34. Amém? Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, está diante do Senhor a Tua palavra lida, a ser ministrada. Pedimos, ó meu Deus, que seja o Teu Espírito Santo a falar os nossos corações. Ó Deus amado, vem com a Tua glória aqui neste lugar. Venha abençoar cada vida que está aqui presente. Os irmãos também que estão acompanhando em casa, Senhor. Só venha estar visitando cada coração, renovando a fé, renovando a alegria, renovando, meu Pai, as forças, meu Pai, para Te buscar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Antes da gente continuar no texto aqui que lemos, vou fazer um breve comentário sobre essa palavra. Semana passada, o Senhor estava falando muito ao meu coração essa mensagem. Eu fui anotando alguns tópicos, buscando ao Senhor. Aí, quando foi na segunda-feira, que o pastor Tiago me falou para trazer essa mensagem hoje, eu senti a confirmação do Senhor sobre esse tema. Mas aí, na terça-feira, acompanhando o estudo bíblico, quando o nosso irmão Rian estava trazendo ali o estudo bíblico para nós, ele começou a falar sobre a fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, falando sobre provações. Veio no meu coração em trocar o tema. Assim que terminou de ouvir o estudo, eu já falei com o Senhor, ajoelhei e falei assim, Senhor, vou trocar o tema, às vezes vai ficar um pouco repetitivo. E ali, eu conversando com o Senhor, escolhi uns 3 temas ali, mostrando o Senhor falou, não, até o Senhor falar comigo, não vai trocar. E o Senhor fez para mim uma comparação, que como se a gente estivesse diante de uma classe de ensino, e algumas pessoas têm facilidade em aprender aquele conteúdo rápido, mas algumas pessoas, às vezes, vai aprender por repetições. Foi isso que o Senhor falou comigo. Então, se nós hoje estamos falando novamente sobre fé, porque Deus quer que nós aprendamos a colocar a nossa fé em ação. Se a gente for olhar por esses dias, domingo também, na pregação do pastor Tiago, ele citou o exemplo de José, que também é um exemplo de fé e perseverança. É um dos considerados heróis da fé também. Então, se nós hoje estamos batendo na mesma tecla, repetindo, falando sobre fé, porque Deus quer falar ao nosso coração sobre fé. Amém? E o texto que nós lemos aqui, os 2 versículos, é o resumo do capítulo 11, onde relata que homens e mulheres venceram pela fé. Homens e mulheres foram considerados como os heróis da fé. Eles venceram porque eles foram fiéis ao Senhor. E quando nós falamos sobre essa fé, não é uma fé humana, racional. Não é uma fé que está firmada no homem. A fé que o Senhor quer despertar no nosso coração é a fé do sobrenatural.
É a fé que é protetora. Porque lá em Efésios 6,17 nos diz: tomai sobretudo o escudo da fé. Então essa fé ela é protetora. Essa fé ela é o firme fundamento. Essa fé ela é arma de batalha para nós. Então é essa fé que o Senhor quer falar no nosso coração hoje. É a fé de que nós cremos naquilo que nós não estamos vendo. Um exemplo. Nós não estamos vendo o Senhor, mas Ele está passeando aqui no nosso meio. Essa é a fé que o Senhor quer despertar. Enquanto você está sentado e eu estou aqui falando, há um movimentar do Espírito Santo aqui no nosso meio. Quando nós reunimos para cultuar o Senhor, nós temos que colocar também essa fé em ação. Porque senão nós vamos entrar e sair daqui da mesma forma que nós entramos. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós colocamos essa fé em prática. Amém? É uma fé que nós trabalhamos no nosso coração. Eu quero dar um pequeno exemplo, um testemunho de uma criança que ela colocou a fé em prática. Essa criança, eu estava ministrando para as crianças uns meses atrás. E eu estava dando uma aula sobre oração para elas. E eu fiz uma ilustração, um relógio de oração, para colocar na parede, de forma que as crianças poderiam sair do lugar e colar o pedido de oração naquele relógio. Mas uma criança levantou a mão e falou assim para mim: tia, coloca o nome do meu pai nesse relógio, porque ele não vem na igreja, ele não gosta de vir na igreja. Naquele momento, eu parei ali a aula e dei oportunidade para aquela criança orar. Às vezes eu mesma ia fazer oração, mas eu senti no coração de ensinar aquela criança a colocar a fé dela em ação. E ela fez a oração simples, bem simples. Eu acho que se ela tiver falado umas 4 palavras: Senhor, traz o meu pai para a igreja. No outro domingo, essa criança chegou na classe com um sorriso, com os olhos brilhando, porque o pai foi na igreja. Chegou lá e falou assim: tia, você não acredita, o meu pai está aqui na igreja. E não foi a minha mãe que chamou ele, não. Ele que chamou a minha mãe para vir na igreja. Então, uma criança colocando a fé dela em ação. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos servir o Senhor de qualquer maneira. O Senhor, Ele tem as bênçãos para entregar para nós. E o exemplo que nós temos, quantos servos fiéis que lutaram e que venceram por ser fiel ao Senhor e de acreditar nessa fé. Essa fé tem que nos movimentar. Nós não podemos ficar presos nas coisas humanas, nas coisas dessa vida. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer. Amém? Voltando aqui no texto, nós lemos no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos. Qual o exemplo que nós temos aqui? Josué, que venceu reinos, que conquistou Jericó, que enfrentou as batalhas, sem estar olhando para as adversidades, olhando e confiando no Senhor. Esse é um dos primeiros exemplos que está resumido. Porque se a gente for falar de todos os exemplos aqui, vai nos faltar tempo. Como está no versículo 32 falando, né? Que nos faltaria tempo para falar das experiências dos servos do passado. Mas essa experiência nós precisamos ter também, amém? O Senhor não nos chamou aqui hoje, num culto de vitória, para nós vir aqui, sentar numa cadeira, ouvir um louvor e ouvir uma pregação. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Cada um é participante do culto. Nós precisamos envolver com o culto. Amém? Nós precisamos entender que quando nós estamos nos ajuntando, orando, clamando, unindo a nossa fé, há uma manifestação do Senhor. E essa manifestação do Senhor, você tem que participar dela. Porque muitas vezes nós chegamos na igreja e o pensamento está lá fora. O corpo está aqui presente, mas a mente está vagando lá fora, no problema que deixou em casa, na situação que precisa ser resolvido. Aí o culto passa desapercebido. Você está aqui, mas não envolve com o culto.
Se nós não envolver com o culto, com a presença do Senhor, nós vamos sair daqui do mesmo jeito. Talvez até mais frustrados. Agora, quando nós abrimos nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, nós vamos entender que quando nós estamos aqui agora reunidos, há anjos subindo com pedidos de oração e anjos descendo com resposta. É isso, é a movimentação do sobrenatural. É isso que o Senhor quer nos ensinar, que Ele faz, que Ele pode. Hoje pouco se fala dos milagres, maravilhas do Senhor. Hoje pouco se fala. Até nós mesmos cristãos, se a gente for olhar, às vezes vamos conversar com algum cristão, às vezes ele coloca até a gente para baixo. Falta de fé. Falta de fé e falta de crer que Deus pode na nossa vida. Ele é o mesmo Deus que opera milagres, operou no passado e opera em nosso meio. Amém? Praticaram a justiça. Nós vamos lembrar de Salomão, quando ele julgou a causa de 2 mulheres que levaram aquela criança, que eles queriam até partir aquela criança ao meio. Deus ali deu sabedoria e entrou com a justiça de Deus na vida ali de Salomão, praticando aquela justiça e entregando para a mãe verdadeira o filho vivo. Então, os servos do passado, eles praticaram também a justiça. Amém? Fecharam as bocas dos leões. Nós vamos lembrar de Daniel. Um exemplo para nós. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. E o mais interessante, que as janelas do quarto de Daniel eram voltadas para Jerusalém. O que nós aprendemos aqui? Que a oração, ele sabia para quem que ele estava levando a oração dele. A oração dele era dirigida ao Senhor, Deus vivo, Deus forte, Deus poderoso. Então, por 3 vezes ao dia, ele tinha a sua dedicação, ele tinha ali um momento que ele fortalecia a fé dele. Porque a nossa fé, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus, um presente, uma dádiva. Mas quem coloca ela em ação somos nós. O Senhor nos concedeu, mas nós precisamos colocar ela em ação. E quando nós recebemos um presente, e um presente muito especial, como que nós vamos cuidar dessa fé? É um presente para nós, e especial. Então, faço uma pergunta, tanto para vocês e para mim. Como temos cuidado dessa fé no nosso coração? Sabe como que nós vamos medir o nível da nossa fé? É quando nós medimos aquilo que tem entrado pelos nossos ouvidos. Porque se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então se nós estivermos ouvindo coisas que não agradam ao Senhor, a nossa fé está enfraquecendo. Muitas vezes estamos dando ouvido à fofoca, à mentira, à murmuração, a tantas coisas que não agradam ao Senhor. Mas se nós estivermos praticando a palavra, sendo obediente e ouvindo a palavra do Senhor, nós vamos saber que nível está a nossa fé. Analisa no seu coração em qual nível está a sua fé. Como que você tem se comportado diante do Senhor? Às vezes está no meio da adversidade e está só olhando para baixo, só olhando para as lutas, para as dificuldades. Igual nós já falamos aqui no início, nós estamos no culto de vitória, nós não podemos chegar aqui e ficar só pensando e lamentando, não. Temos que colocar a nossa fé em ação. Se Deus tem a bênção para entregar para nós, o que está faltando nós receber? Será que está faltando nós olhar para dentro de nós, do nosso coração, e medir a nossa fé? De como que ela está? Será que é isso que está faltando? Nós acreditar que Deus pode mais na nossa vida? Analisa no seu coração. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Como que nós temos falado do Senhor para as pessoas? Será que as pessoas, quando vai ouvir nós falar alguma coisa, está esperando receber algo, uma palavra às vezes até de conforto, de consolo. Mas o que tem saído da nossa boca? Tem mostrado o nível que está a nossa fé? Continuando aqui sobre Daniel, a obediência, a fidelidade fez que as bocas dos leões fossem fechadas.
Porque Daniel, ele honrou o nome do Senhor, pela fidelidade. Esses irmãos, todo o passado que a gente está citando o nome aqui, eles não venceram pela fé, simplesmente porque eles eram bons, eles eram melhores do que os outros. Não foi isso. Eles venceram pela fé, porque eles foram obedientes ao Senhor. Anda junto, a fé e a obediência. Anda junto e tem que estar ligado, conectado no nosso coração esses dois, a fé e a obediência. Porque se nós tiver só fé e não obedecer também, nós vamos ser fracassados. Porque o segredo é a obediência também. Precisamos colocar a fé em prática, mas precisamos obedecer. Se nós estamos aqui hoje, porque nós estamos obedecendo, amém? Nós obedecemos o Senhor. Porque o culto é dirigido pelo Senhor. É o Senhor que marca da forma que Ele quer que as coisas aconteçam. Da mesma forma que eu tentei trocar o tema, o Senhor falou para mim que não era, porque a gente quer fazer do jeito da gente. Mas o Senhor tem a maneira dele de trabalhar. E às vezes nós estamos tão desapercebidos, às vezes preocupamos com tanta coisa, que não está atento àquilo que Deus está falando. Se a gente olhar para a vida de Daniel, ele estava atento. Porque quem está orando, está buscando, está se posicionando, está atento ao que está acontecendo em volta. Não é pego de surpresa. Muitas vezes o diabo vem dar uma rasteira, porque não está vigiando, não tem vida de oração, porque a fé está morta dentro do coração. Deus deu, mas quem vai alimentar essa fé somos nós com nossa atitude. Amém? E Daniel foi vitorioso ali na cova dos leões, porque ele foi obediente e perseverou na fé. Apagaram a força do fogo. Nós vamos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Nabucodonosor, falando com eles que eles tinham que se dobrar, adorar aquela estátua, e começou ali a falar com eles que ia ter o toque de uma buzina, de uma trombeta, e eles iriam se prostrar. E eles falaram que não ia se prostrar diante daquela estátua. E Nabucodonosor ainda fez até uma pergunta para eles, né? Se eles não fossem se dobrar diante daquela estátua, que eles iriam ser jogados na fornalha de fogo ardente. E ele faz a pergunta: e qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Eles responderam de uma forma que traz um grande ensinamento para nós. Não nos convém de responder esse negócio. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nós não precisamos ter diálogo com o diabo no momento das nossas provações, das adversidades. Nós não temos que responder nada para ele, porque é a posição. Quando nós nos posicionamos com fé, em obediência ao Senhor, já é a resposta para o diabo, que nós somos mais que vencedores. Então eles falaram: não nos convém te responder, ó rei, esse negócio. Porque eles confiavam, eles sabiam no Deus a qual eles serviam. E nós? Você tem convicção no Deus que você serve? Realmente? Você tem convicção da grandeza que Ele é e do que Ele pode fazer na sua vida? Hoje, às vezes, nós não vamos ser jogados numa fornalha como eles foram jogados, numa cova de leões como eles foram, como Daniel foi jogado. Mas nós passamos nossas provações. E quando nós estamos passando por nossa provação, nós temos convicção do Deus a qual nós servimos? A nossa vida já é resposta para o diabo? A nossa vida de oração? A nossa fé? Então, é isso que nós aprendemos com eles. Além de perseverar na fé, é de entender que nós não precisamos responder nada para o diabo, não precisamos ter esse diálogo com ele. Porque muitas vezes que a gente está passando as provações, as dificuldades, o que o diabo faz? É tentar enfraquecer nós mais. Ah, mas você não é servo de Deus e está passando por isso? Você não é uma serva de Deus e está passando? Ele começa a falar. Ele tem as artimanhas dele. Mas nós aprendemos aqui hoje que nós não precisamos responder nenhum negócio para ele. Nada. Porque o Deus a qual nós servimos é Ele que nos livra de todo esse mal, de tudo aquilo que vem tentar nos atingir.
Amém? Escaparam do fio da espada. Muitos reis e juízes daquela época escaparam do fio da espada. Nós lembramos de Davi e vários outros que tiveram um livramento de morte, que iam para as guerras, mas o Senhor preservava, que eles eram vitoriosos. Mais uma vez nós repetimos, o segredo, a obediência e a fé. Amém? Da fraqueza tiraram forças. Vamos lembrar de Sansão. No seu estado de fraqueza, derrotado, os seus olhos já haviam até sido arrancados. Ele caiu numa situação lamentável. A força que Sansão tinha era o Senhor que concedia a vida dele. Mas no momento que ele pecou e desobedeceu, a presença do Senhor saiu da vida dele. Então ele ficou naquela situação que ele estava. E os filisteus reunidos em um templo, adorando ali os deuses deles, eles mandam chamar Sansão. Queria mais uma vez criticar, zombar de Sansão. E naquele momento, Sansão, ele pede a misericórdia, a graça do Senhor sobre a vida dele, para que o Senhor desse força para ele, para que ele pudesse matar todos aqueles filisteus que estavam ali naquele momento. Então, da fraqueza tiraram forças. Nós aprendemos uma coisa muito importante aqui, é um detalhe muito importante. Essa fraqueza mostra para nós a dependência que nós temos que ter com o Senhor. Mostra que a força de Sansão não era dele. Não adianta nós querer fazer nada com a força do nosso braço. Não adianta. A força tem que vir do Senhor, o mover tem que vir do Senhor. E naquele momento, pela graça, pela misericórdia, o Senhor concedeu pela última vez a força a Sansão. Onde foi derrubado todo aquele templo, todos que estavam ali morreram, Sansão morreu ali também. E na Bíblia fala que mais morreram na morte de Sansão do que na vida de Sansão. Então Deus ainda honrou a vida dele ali, porque ele clamou a misericórdia. Então quando nós sentimos a fraqueza, lembra que nós temos um Deus forte, que renova nossas forças. Mas precisamos buscar, precisamos pedir, precisamos agir. Não adianta nós ficar no comodismo. Não adianta. Nós precisamos movimentar essa fé no nosso coração. Amém? Na batalha, se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Se a gente for olhar todos esses servos, todos eles se esforçaram na batalha. Porque tudo se tornou uma batalha. Tudo ali foi uma provação muito forte, muito grande na vida deles. Mas eles se esforçaram na batalha. Isso mostra para nós o esforço que cada um de nós temos que fazer. Para nós alcançar uma experiência maior com o Senhor. Para nós viver esse sobrenatural. Se não tiver esforço, não vai. Se não tiver esforço da nossa parte, porque muitos de nós, às vezes, queriam estar em casa agora. Mas esforçamos para estar aqui. Quantas vezes é colocado diante de nós coisas para impedir nós de vir na igreja, impedir nós de dedicarmos a vida nossa ao Senhor? Então tem que ter o esforço. Esses dias para trás eu tive um sonho com a minha vida mesmo. Eu sonhei que eu queria ficar de joelho para orar. E tinha uma força que segurava o meu joelho, que não deixava eu ajoelhar. E eu fiquei ali lutando para colocar o joelho no chão para mim orar. E eu não conseguia. Até que eu esforçando, e conseguia ficar de joelho para orar. Isso era um sonho. Mas quando eu acordei, o Senhor falou tanto no meu coração, a carne e o espírito, o tempo todo luta dentro de nós. E nós precisamos esforçar para manter aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Porque às vezes o Senhor quer que a gente ajoelhe e ora. Ah, não, eu estou cansado, vou dormir mais um pouquinho. Ah, mas agora, principalmente às vezes as mulheres envolvidas com serviço de casa. Ah, mas agora eu não tenho tempo. E nós precisamos esforçar um pouco mais, amém? Nós precisamos. Porque se nós deixar, sempre a nossa carne vai falar mais.
E nós não podemos aceitar isso. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, meus irmãos. Muito, muito mesmo. Um momento profético. Muitos têm desviado, têm esfriado a fé. Então, não é em vão que o Senhor tem tanto falado para nós falar de fé. Essa fé que vai manter nós de pé. Quem não tiver uma vida de oração não vai suportar ainda o que vai vir. É bíblico. Não vai suportar. Se nós não estiver preparado para as coisas que ainda vai acontecer, não vamos sobreviver espiritualmente. Precisamos esforçar em buscar, em dedicar nossa vida, sem olhar circunstâncias. Se nós for olhar os exemplos de cada um desses servos, eles não olharam para as circunstâncias. Porque se eles tivessem olhado, eles tinham recuado. E nós também não vamos olhar, amém? Cada um deles aqui teve a história deles, escrita aqui na Bíblia. Se hoje alguém sentar perto de você e falar assim, deixa eu escrever uma história sobre você, sobre a sua fé. Não estou falando de bens materiais, de nada aqui desse mundo, não. Deixa eu escrever uma história da sua vida, da sua fé. O que essa pessoa vai escrever? O que nós temos demonstrado para as pessoas, o nosso caráter cristão. As pessoas que estão à nossa volta têm vontade de conversar com a gente, porque vai receber alguma palavra de consolo, algo que vem do céu. Imagine só, a pessoa sentada, conversando com você e começando a escrever a sua história. Vamos pensar nisso. O Senhor quer mudança da nossa parte. O Senhor quer que a gente chegue aqui na igreja com o coração aberto para receber o que Ele tem preparado para nós. Às vezes a gente chega aqui até desde a oração inicial até o final, há um mover do Senhor. Só não vai enxergar e ver o mover do Senhor quem entrar aqui e ficar com a mente lá fora. Se a fé, ela movimenta algo sobrenatural, nós temos que experimentar o sobrenatural. Nós temos que entender esse mover, esse agir. Então, toda vez que você entrar aqui dentro da igreja, que vai buscar o Senhor, que vai juntar para orar e buscar, entenda esse mover. Não deixa passar nada desapercebido. Nós lembramos uma vez um testemunho da operação do Senhor numa limpeza na igreja, que foi algo sobrenatural, numa limpeza. O Senhor manifestou a glória dele numa limpeza, que nós nunca mais esquecemos desse detalhe. Então, toda vez, a gente tem que aprender que toda vez que nós entrarmos aqui para fazer qualquer coisa, se vai mexer no som, se vai ensaiar, se vai limpar a igreja, se vai reunir, qualquer motivo que nós fomos invocar a presença do Senhor aqui neste lugar, precisamos entender que há uma ação do sobrenatural, amém? Então, vamos ter temor quando nós entrarmos na casa do Senhor. A própria palavra nos ensina isso, guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não entra aqui pensando no que está lá fora, não, meus irmãos. Desprenda. Quando vocês entrarem aqui, eu me coloco junto com os irmãos. Nós não podemos ficar presos naquilo que está lá fora, nas preocupações. São tanta coisa que acontece no nosso dia. Se nós chegarmos na igreja e ainda ficar preso nesse mundo, misericórdia. Nós precisamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Porque Ele tem. Ele tem banquete, Ele tem alimento, Ele tem tudo. Só não desfrutamos se nós estivermos desapercebidos. No capítulo 11 mesmo, abre no 11 aí, no versículo 6. Continuando no capítulo 11, no versículo 6. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós estamos neste mundo para quê? Para agradar ao Senhor. Então, por isso nós temos que ter essa fé viva no nosso coração. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aproxima com fé, acreditando que Ele existe. Então, que nós não venhamos falar só de boca para fora,
mas que nós possamos viver uma experiência com esse Deus vivo, uma experiência do sobrenatural. Se olhar cada um deles, Abraão, Sara, eles receberam a bênção das promessas do Senhor, o filho da promessa, Isaque. Eles foram considerados também como os heróis da fé. O Senhor pediu para Abraão, entrega seu filho ali naquele monte. E ele foi entregar. Hoje, se o Senhor pedir, até às vezes uma oração para nós temos dificuldade para obedecer ao Senhor. Às vezes o mínimo que nós podemos fazer para o Senhor, nós ainda temos dificuldade em obedecer. Nós não vamos conseguir comparar o nível com os irmãos do passado, mas nós podemos sim fazer mais. Quando os irmãos eram jogados nas arenas, devorados pelos leões, quando eles jogados nas fogueiras, quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor daqueles irmãos. Essa era a posição deles. E a nossa? Será que o Senhor, olhar para cada um de nós, Ele tem se agradado da nossa vida, da nossa postura? Como nós temos honrado o nome do Senhor aqui nessa terra? Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui, mas nós precisamos honrar o nome do Senhor aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, precisamos abrir nossa boca e falar do Senhor. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós temos essa fé, que nós acreditamos no Deus que pode todas as coisas. Amém? E finalizando, como nós já falamos que nós chegamos a um lugar onde nós estamos falando que estamos no culto da vitória, é necessário nós aproximarmos do Senhor acreditando que Ele existe. Amém? Então, quero convidar os irmãos para ficar de pé. Vou pedir que os irmãos do louvor, se for possível, cantar aquele louvor, Eu Navegarei Novamente. É possível? Nós vamos ter um momento agora que nós vamos orar ao Senhor, lembrando que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então lembre disso com carinho. Agrade o Senhor essa noite, coloque a sua fé em ação. Comece a falar com o Senhor neste momento, coloque a mão na altura do seu coração. Nós vamos fazer uma oração, após essa oração, nós vamos cantar esse louvor, porque a nossa fé, ela é alimentada pela palavra, pela presença do Senhor. Quanto mais nós envolvemos com a presença do Senhor e fomos cheios do Espírito Santo, mais essa fé vai estar viva no nosso coração. Amém? Então feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração, comece a falar com o Senhor. Talvez você está numa luta tão grande que você pode estar falando assim: eu considero a luta que eu estou passando hoje como se eu estivesse sendo jogado na fornalha de fogo ardente. Lembre-se, o quarto varão está presente, ele apaga a força do fogo, amém? Mas talvez a sua luta, você pode estar falando que está sendo jogado numa cova dos leões, mas o Senhor, Ele fecha a boca do leão. É noite de você lutar pela sua vitória. Eu não sei o que você está passando, mas você e Deus sabe. Lembre que quando nós aproximamos do Senhor em oração, nós estamos invocando a presença do sobrenatural, amém? E como nós já falamos, quando nós reunimos para orar, há uma movimentação de anjos subindo com os nossos pedidos, trazendo respostas, amém? Então fala com o Senhor neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para buscar, ó Pai amado, o alimento para a nossa fé. Fortaleça a nossa fé neste momento, Senhor. Nós precisamos dessa fé viva no nosso coração, meu Pai. Então vem com a Tua presença neste lugar. Ó Deus amado, venha fortalecer aquele que está fraco, colocando de pé novamente na presença do Senhor. Ó Deus amado, venha nos despertar, ó Deus, para sermos mais fiéis ao Senhor, para obedecermos, meu Pai, ao Senhor. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, amando mais o Senhor,
tendo mais intimidade com o Senhor. Oh, minha irmã, meu irmão, vai orando. Fala com o Senhor aquilo que está impossível aos seus olhos. Coloca a sua fé em ação. Não perca a oportunidade. Há uma movimentação do sobrenatural aqui neste lugar. Se envolva com o culto. Se envolva com a presença do Senhor. Fale com o Senhor neste momento. Oh, Senhor, vem com o teu poder, meu Pai. Que o céu se abra em nosso favor neste momento. Venha conceder, meu Pai, a vitória que esse irmão, que essa minha irmã precisa, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a tua graça. Dá-nos, ó Pai, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós vivemos pela fé, Senhor. E essa fé viva, essa fé que é um dom que o Senhor nos concedeu. Nós precisamos cuidar, meus irmãos, dessa fé no nosso coração. Então não se canse de falar com o Senhor. Não se canse de colocar a sua necessidade diante do Senhor neste momento. Deixa o Espírito Santo te visitar neste momento. Reavive essa fé no seu coração. Nós temos uma eternidade que nos aguarda. E para chegar a conquistar o céu, nós precisamos ter essa fé viva no nosso coração. Amém? Continua de olhos fechados. E continua orando. Faz desse louvor a continuação da sua oração. Busca a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vegarei o oceano do Espírito e ali adorarei, ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Desce como fogo. vem com em Pentecostes, Vem, Senhor, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce como fogo. vem com em Pentecostes, Vem, Senhor, e encha-me de novo. desse fogo. Eu navegarei, Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce como fogo. vem como em Pentecostes, Vem, Senhor, e encha-me de novo. Espírito, Espírito. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Precisamos lembrar que nós precisamos nos posicionar como bons soldados de Cristo. Amém?
Quando nós posicionamos com a fé em obediência ao Senhor, como soldados de Cristo, o exército estranho, o exército do diabo vai bater em retirada. E aquilo que está prendendo a sua bênção vai chegar na sua mão. Então aprenda, posiciona, vem para a casa do Senhor com essa fé viva no seu coração. A cada dia mais vem buscar. Não esqueça disso, a fé e a obediência está ligado. E tem que estar dentro do nosso coração. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Meu irmão, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Amém? Vamos orar. Hoje é um culto da vitória, é um culto de quinta-feira. Geralmente é um culto onde a gente apresenta algo que a gente esteja precisando diante do Senhor, um propósito de oração, né? Talvez você quer colocar diante de Deus, estar aqui por mais quintas-feiras consecutivas, para que Deus abra as portas, para que Deus mova as causas. Essa oportunidade que você tem de apresentar ao Senhor, faça isso, diga para Deus: Senhor, eu quero estar aqui por tantas quintas-feiras, para que o Senhor venha mover essa causa, para que o Senhor venha me ajudar a vencer esse pecado, para que o Senhor venha trabalhar na minha vida, para que o Senhor me dê a Tua presença, para que o Senhor aumente a minha fé, como foi pregado aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar a vida dos irmãos, ó Pai, que aqui estão na Tua presença, a vida das pessoas que nos acompanham também de suas casas, que estão orando juntamente conosco nessa hora. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor esteja ouvindo o nosso clamor, o nosso pedido, o nosso propósito de oração na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui crendo, Deus, naquilo que só o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui crendo, ó Pai, naquilo que só o Senhor pode agir a nosso favor. Traz cura, Deus, traz libertação. Move, Senhor, as causas. Nos fortalece, Deus, em meio a essas crises que estamos vivendo. Que o Senhor, Deus, seja com Teu povo, assim como o Senhor foi com esses homens heróis da fé que nós lemos aqui nessa noite. Que o Senhor seja com os irmãos que aqui estão também na Tua presença. Em nome de Jesus, toca, Senhor, move, opera, transforma. Nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos na Sua ação. Nós sabemos que o Senhor reina, nós sabemos que o Senhor opera. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um culto na Tua presença. Obrigado por estarmos reunidos aqui neste lugar. Obrigado, Deus, por tudo que aqui aconteceu. Nós rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Aleluia, amém, amém. Meu irmão, eu vou proferir a bênção apostólica sobre a sua vida, amém? Alguns irmãos não participaram da ceia domingo, né, por diversos motivos, e a gente vai estar dando a ceia aos irmãos agora após o culto. Então, se você não veio à igreja domingo passado e gostaria de participar da ceia, queria convidar você, após a gente proferir a bênção apostólica, para vir aqui à frente, né, nessas primeiras cadeiras do lado de cá, que a gente vai dar a ceia para você em nome de Jesus, amém? Os demais irmãos, depois que a gente proferir a bênção apostólica, estão liberados. Que Deus te abençoe e te conceda um fim de semana abençoado na presença dEle, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça o rosto dEle e te dê a paz, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Se você gostaria de participar da ceia, venha para essas primeiras cadeiras aqui da frente, que nós vamos servir a ceia para você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Desliga o